tudo bem? Estamos dando início à nossa sétima aula, falando da disciplina História de Israel. É um prazer ter você por aqui. Vamos continuar falando um pouco da história do povo no Velho Testamento. Na aula passada, vimos que em 722 a.C. aconteceu o exílio de Israel, ou seja, as 10 tribos do norte foram levados como escravos para a região entre o norte da Mesopotâmia, próximo da Assíria, e da Média. Os assírios atacaram a cidade de Samaria, capital das tribos do norte, capital de Israel, e levaram a maioria dos israelitas para esse exílio, nessa região aí da Média. Com isso, Judá fica sozinha. A queda de Samaria colocou, por fim, Israel como uma nação de 2 reinos. Como eu já disse, as tribos do norte acabaram que sumindo do mapa, ficando poucas pessoas morando na cidade de Samaria. Mais tarde, os reis assírios trouxeram povos pagãos para morar em Samaria. Vemos que surgiram assim os samaritanos, segundo Reis, capítulo 17. Mas por mais de 140 anos, o reino de Judá agora fica sozinho. A cidade de Jerusalém fica sozinha, até a sua própria queda, até que a própria cidade de Jerusalém vai cair em 586. Então, na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o período em que Judá ficou sozinho. Então, primeiramente, Deus manteve a sua promessa de continuidade da família de Davi no reino de Judá. Nós tínhamos visto que nos reinos do norte, a gente foi tendo uma sucessão de reis. Então, Jeroboão é rei, Nadab, seu filho, assume como rei, depois entra Baasa, mais tarde entra o rei Onri, mais tarde entra Jeú. Então, várias dinastias vão reinar nas tribos do norte. Porém, nas tribos do sul, sempre é um descendente de Davi. Sempre é alguém na sequência da linhagem de Davi. Vamos falar um pouco de alguns reis de Judá. O melhor rei de Judá, ou os melhores reis de Judá, foram Asa, Ezequias e Josias. Então eu vou falar mais deles do que dos reis que não foram tão bons assim. Então, o primeiro rei, o rei Asa, neto de Roboão, foi um rei bom que expulsou a idolatria do povo. Então ele fez um bom reinado, expulsando a idolatria que já estava começando a acontecer nas tribos do sul. Você pode ler 1 Reis, capítulo 15, e você vai ver um pouco do reinado de Asa. Depois, 2 Reis, capítulo 18 a 20, vai falar do rei Ezequias. Ezequias tornou-se rei de Judá e foi um dos melhores reis de Judá. Ele destruiu alguns altares idólatras que também surgiram em Jerusalém, em Judá. Ele também destruiu a serpente de bronze, que Moisés havia construído. Você olhar Números capítulo 21, você vai ver que quando o povo no deserto estava sendo picado por cobras, Moisés construiu uma serpente de bronze. Mais tarde os israelitas começaram a adorar essa serpente. E Ezequias foi o homem usado por Deus para destruir essa serpente. Outro fato interessante é que Ezequias vai ficar doente. Ele vai orar a Deus e Deus vai conceder mais 15 anos de vida. Se você quer ler um pouco sobre a história de Ezequias, você pode também ler o livro de Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, vai falar como Deus concedeu mais 15 anos de vida ao rei Ezequias por ele ser fiel a Deus. Ainda falando dos reis de Judá, eu só queria destacar o rei Manassés, filho
filho de Josias, ele se tornou rei, né? Com a morte de Ezequias, falei Josias, né? Com a morte de Ezequias, ele se torna, Manassés se torna rei em Judá e faz o que o Senhor reprova. Na verdade, Manassés foi um dos piores reis de Judá. Ele fez algo terrível, como queimar o próprio filho em sacrifício aos deuses pagãos. Se você ler 2 Reis, capítulo 21, versículo 6, você vai ver a Bíblia falando que Manassés fez coisas que Deus reprova, como queimar o próprio filho em sacrifício aos deuses pagãos. E estamos aqui falando de um rei de Judá, um rei de Jerusalém. Então, depois, né, assim, temos o rei Josias, que se torna rei de Judá, filho de Manassés, e ele assume o reinado com 8 anos. E foi um rei muito bom também. Se Manassés foi um rei ruim, Josias foi um rei muito bom. E, finalmente, Josias fez o que Deus vinha pedindo para todos os reis que vieram antes de Josias fazer, que era destruir aqueles altares idólatras, aquele bezerro de ouro que o rei Jeroboão havia colocado nas tribos do norte. Um bezerro de ouro em Dan, ao extremo sul de Israel, e um bezerro de ouro no extremo norte de Israel, na cidade de Ele colocou no extremo sul, na cidade de Betel, e no extremo norte, na cidade de Dan. Então, a gente vê aqui Josias destruindo esses bezerros de ouro, que levou o povo de Israel a pecar por tanto tempo. Vamos falar um pouco da queda de Jerusalém. Então, apesar da fidelidade de alguns reis de Judá, como o rei Josias, o rei Ezequias, nós tivemos muitos reis infiéis, como Manassés, Acás e alguns outros reis que não foram fiéis a Deus. E por causa disso, como a maioria agora dos reis de Judá estão sendo infiéis, assim como os reis das tribos do norte foram infiéis a Deus, agora Deus começa a levantar muitos profetas para avisar o povo que se eles continuassem se afastando de Deus, vivendo em pecado, cometendo injustiças sociais, prostituição, imoralidade, tantas coisas que estavam acontecendo no meio de Israel, Deus iria usar o Império Babilônico através do rei Nabucodonosor para punir os israelitas do sul, né? Assim como os israelitas do norte foram punidos pelos assírios, né? Deus usou os assírios para levá-los como escravos. Agora Deus vai usar a Babilônia para levar as tribos do sul, a tribo de Judá, como escravos para a Babilônia. Então, agora a gente está em 606, né? Só lembrando que foi em 722 a queda de Samaria. Agora estamos em 606, quando o Império Babilônico está no poder, o rei Nabucodonosor está no poder. E se você olhar em 2 Reis, capítulo 24, você vai ver que o rei Jeoaquim assumiu o trono de Judá e ele foi atacado pelo rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor não matou Joaquim, mas o levou como escravo para a Babilônia, né, e deixou um outro rei no lugar de Joaquim. Só queria pensar que durante esse período de turbulência, desde a queda de Israel até a queda de Judá, até o exílio babilônico, Deus levantou vários profetas, tanto para alertar o povo para eles se afastarem do pecado, para não serem punidos como acabaram sendo punidos, mas também Deus levantou profetas para começar a falar sobre a vinda de Jesus e o futuro estabelecimento do reino de Deus. Você vai encontrar, por exemplo, no ano de 710, entre 740 e 701, mais ou menos, o profeta Isaías, né, fazendo uma série de profecias, tanto ele começa falando com as tribos do norte e termina falando com as tribos do sul,
Também temos o profeta Jeremias, Daniel, Miqueias e mais para o final, né, a gente vê, por exemplo, o profeta Zacarias, né, além de outros profetas que também vão ser usados por Deus mais próximo do ano 500. E profetas Zacarias, como Miqueias, por exemplo, vão falar sobre a vinda de Jesus e o estabelecimento do reino espiritual, ou seja, da igreja. O cativeiro babilônico, ou seja, a queda de Jerusalém, aconteceu em 3 etapas. Se a queda de Israel aconteceu de uma só vez, em 722, quando os assírios atacaram as tribos do norte, as tribos do sul caíram em 3 etapas. Uma em 606, o primeiro ataque ou a primeira deportação de judeus sendo levados, né, para a Babilônia em 606, outro em 697 e finalmente a destruição de Jerusalém aconteceu em 586, antes de Cristo, lógico. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses ataques, dessas deportações aí. Então, a primeira deportação em 606 você pode achar em 2 Reis, capítulo 24, né? 2 Reis, capítulo 24, quando a palavra de Deus fala que durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então, mais ou menos 606, você vai encontrar algumas literaturas falando 605. Então, o primeiro ataque do rei Nabucodonosor contra a Babilônia. E você vai ver detalhes dessa deportação no livro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 4. Daniel vai falar que muitos nobres, muitos filhos de nobres, de reis, da linhagem real, muitos jovens foram levados para a Babilônia como escravos. O próprio Daniel, né, e seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também foram levados para a Babilônia e vão morar agora pelo resto da vida deles, né, na cidade da Babilônia, até acontecer mais para frente, quando a gente estiver vendo, né, durante o Império Persa, quando Deus vai permitir que o povo de Israel volte para Jerusalém. Então, o primeiro ataque em 606, a cidade de Jerusalém não foi destruída, apenas alguns nobres foram levados como escravos para a Babilônia. Mais tarde, alguns anos depois, em 596, né, você olhando ainda em 2 Reis capítulo 24, versículo 14, fala que no 2º ano do reinado do rei da Babilônia, no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele levou Joaquim como prisioneiro, né? Não é agora Jeoaquim, mas Joaquim, e ele é levado então como escravo para a Babilônia, um outro rei que ficou no lugar de Jeoaquim, e agora Joaquim mais 10.000 judeus, 10.000 israelitas de Judá são levados como escravos para a Babilônia. O tio de Joaquim, Matanias, ficou então como um rei vassalo, né, reinando em Jerusalém a mando do rei Nabucodonosor. Tanto que o rei Nabucodonosor mudou o nome de Joaquim, do tio de Joaquim, que ficou no lugar dele, Matanias, para Zedequias. E aí, Zedequias é rei de Israel, ou das tribos do norte, né, rei de Judá, quando ele tenta fazer aliança com o Egito, tenta fugir dessa opressão da Síria e da Babilônia, desculpa, e a Babilônia fica sabendo, Nabucodonosor fica sabendo. E agora, 2 Reis, capítulo 25, né, a Bíblia fala que o rei Zedequias, esse que ficou no lugar de Joaquim, então continuou desobedecendo a Deus, ao invés de aproveitar toda essa situação para buscar a Deus, para confiar em Deus, para pedir a ajuda de Deus.
Zedequias se afastou de Deus, fez tudo o que Deus reprova, e aí Deus permitiu que os babilônicos atacassem Zedequias, atacassem Jerusalém, e finalmente, agora Jerusalém, a cidade de Jerusalém é totalmente destruída, o templo é destruído pelos babilônicos, e Zedequias tem um final trágico. Se você ler com calma, capítulo 25 de 2 Reis, versículos 1 a 10, os babilônicos vão matar os filhos de Zedequias, depois furar os olhos de Zedequias, para a última coisa que Zedequias ter visto era a morte dos seus filhos. Tudo isso porque ele se afastou de Deus e os babilônicos então foram usados para punir não só o rei, mas todo o povo. Então, com isso, a gente vê a queda de Jerusalém, né? Jerusalém finalmente agora está na mão dos babilônicos, a cidade de Jerusalém está destruída, o templo está destruído, todos os utensílios do templo, de ouro, de prata, foram levados para a Babilônia e colocados no templo dos deuses pagãos, lá na Babilônia. E agora a gente está vendo o período em que a tribo de Judá está no exílio babilônico. Se você ler o livro de Ezequiel, né, todo o livro, mas principalmente os versículos 1 e 2 do capítulo 1, você vai ver que o profeta Ezequiel também foi levado para a Babilônia. E ele viveu lá no exílio, usado por Deus, né? Ezequiel vai pregar para aquele povo rebelde, né? Para aquele povo de Judá que está vivendo como escravo na Babilônia por terem desobedecido a Deus, por terem se afastado de Deus, por não terem sido obedientes a Deus. Então, assim como Jeremias já havia pregado aos israelitas, agora Deus usa o profeta Ezequiel, né, para pregar durante o exílio babilônico para o povo. Então, mesmo o povo desobedecendo a Deus, apesar dos israelitas estarem como escravos lá na Babilônia, eles, na verdade, a maioria deles, né, não viviam como escravo, no sentido assim, acorrentados, sendo chicoteados, fazendo trabalhos forçados. Muitos gozavam de oportunidade de morarem nas suas próprias casas, estabelecerem um comércio, montarem um comércio. Então estavam, assim, como poderíamos dizer assim, em prisão domicílio dentro da região da Babilônia, sobre todo o regime do rei Nabucodonosor, tendo que obedecer todas as leis babilônicas, mas não vivendo necessariamente como um escravo, mas alguém que está vivendo debaixo das ordens de um rei pagão. Então, muitos anos, durante praticamente 70 anos, os israelitas de Judá, os judeus, vão viver como escravos na Babilônia, mas assim, eles estavam apenas, na verdade, mais vivendo fora de Jerusalém do que uma vida cruelmente tratada como escravo. Isso para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, para que eles pudessem voltar para Deus, buscar a Deus, né? Eles tiveram todas as oportunidades de seguirem a Deus, de obedecerem a Deus na cidade de Jerusalém, com o templo, com a liberdade, com seus próprios reis. Não fizeram, não foram fiéis a Deus. Agora eles estão sendo desafiados a serem fiéis a Deus numa terra pagã, sem o templo, sem as leis, sem a liberdade. Então, eles estão sendo desafiados agora a serem fiéis a Deus diante de diversidades e provações. E por misericórdia, né? Por misericórdia, Deus vai permitir que esses israelitas voltem, né, para Jerusalém, voltem para a cidade de Jerusalém e reconstruam a cidade de Jerusalém. Então, Deus vai providenciar a queda
do Império Babilônico, né? O último rei babilônico foi Nabonido. Você pode ler Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Ele vai estar falando sobre o rei Nabonido, né? Na verdade, ele vai falar de Belsazar, né? Por quê? Porque Belsazar vai ficar a maior parte do tempo reinando no lugar de Nabonido. Nabonido é o rei da Babilônia, mas ele era um homem culto que gostava de fazer expedições arqueológicas, e então ele constantemente estava em viagens. Por ele estar sempre ausente da Babilônia, ele deixou Belsazar, né, neto ou bisneto de Nabucodonosor, reinando no seu lugar na Babilônia. E Belsazar, então, vai ser usado, né, para ele vai fazer tantas coisas erradas, e Deus vai permitir agora que a Babilônia seja destruída pelos persas. Então, você lendo o livro de Daniel, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, você vai ver a queda da Babilônia para o Império Medo-Persa. Principalmente o capítulo 5 vai mostrar o imperador Ciro, né? Ciro, né, que é um imperador que juntou a Média e a Pérsia, né, próximo ali da Mesopotâmia. A Média e a Pérsia se uniram, formaram um só reino, o reino Medo-Persa, e Ciro vai atacar em 539. Em 539, o rei Ciro vai atacar o, a Babilônia e vai conquistar a Babilônia. Ele vai conquistar a cidade da Babilônia. E Ciro vai permitir que aconteça o retorno dos israelitas, que estão vivendo como escravos na Babilônia, para voltar para Jerusalém. Você lendo o livro de Isaías, né, você vai ver que Deus revela que foi Deus quem colocou o rei Ciro no poder. E foi Deus quem usou Ciro para levar o povo de Deus de volta da prisão, do cativeiro babilônico, para a cidade de Jerusalém. E Deus vai usar Ciro permitindo que o povo reconstrua os muros e o templo de Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém. Se você ler Isaías capítulo 45, versículos de 1 a 4, você vai ver Deus prometendo no ano 710, mais ou menos, né? Ou seja, muito antes da queda de Jerusalém para a Babilônia, Deus já estava prometendo o retorno, né, de Israel, o retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém. E depois, quando você olha em Esdras, capítulo 1, no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 8, você vê o decreto que Ciro emitiu, permitindo o retorno dos israelitas para Jerusalém. Então, o que Isaías prometeu no ano 710, agora está acontecendo no ano 538, 539. Então, quase 200 anos antes, Isaías profetizou não só a queda dos judeus para a Babilônia, mas também a queda da própria Babilônia e o retorno do povo de Judá para Jerusalém, para reconstruírem a cidade de Jerusalém. Assim como a deportação de Israel, né, ou de Judá, né, para a Babilônia aconteceu em 3 etapas, vimos que foi em 606, a primeira vez quando Daniel foi levado, depois em 597 e depois em 586, quando aconteceu o terceiro ataque e a destruição final de Jerusalém, o retorno para a cidade de Jerusalém, permitindo que os judeus saíssem da Babilônia e voltassem para Jerusalém e reconstruíssem a cidade de Jerusalém, os muros e o templo, também aconteceu em 3 etapas. E isso a gente vai ver nos livros de Esdras e Neemias. Então, mais ou menos em 538, em 3 etapas, acontecem 3 retornos do povo
povo judeu da Babilônia para Jerusalém. Então, na próxima aula, na nossa aula número 8, vamos ver como aconteceu o retorno, né, do povo de Israel, do povo de Judá, como os israelitas de Judá ou judeus puderam retornar e reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, vai ser a nossa última aula, quando a gente vai estar falando então do período, completando o período de restauração, de pós-exílio e chegando no que a gente chama período do silêncio. Então, até a próxima aula, até a próxima última aula, onde vamos estar completando então o nosso curso de História de Israel. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Fique com Deus.